conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá, no vídeo de hoje traremos aqui o caso de Edmund Kemper, ou o popularmente conhecido Ed Kemper. Ele é um dos principais assassinos que existiu nos Estados Unidos. E se você gostou deste tema, lhe convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. Se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com um amigo. E dito isso, vamos para a vinheta. Nascido no dia 18 de dezembro de 1948, na cidade de Blue Bank, na Califórnia, era filho de Edmund Kemper II e Clairol State. Desde o começo de sua vida, o seu lar não foi algo nada adequado para ele. Aos 9 anos de idade, houve a separação de seus pais. E após esse acontecimento, a sua mãe passou a tratá-lo com bastante indiferença com relação às suas outras duas irmãs. E Edmund era filho do meio, e ele tinha um contato maior com sua irmã mais nova, com quem tinha mais afinidade. No período escolar, Edmund sofria muito descaso por parte das demais crianças da escola. Sofria muito bullying por ser alto demais e ser muito retraído, ao ponto de não se comunicar muito com as outras crianças. E tudo isso devido a uma vida repleta de xingamentos por parte de sua mãe. Kemper costumava maltratar animais e tirar as suas vidas. Um gato de estimação da família foi até mesmo enterrado vivo, sem nenhuma motivação. E outro transtorno apresentado por Edmund era urinar na cama. E isso se deve ao fato de sua mãe colocá-lo em um porão para dormir. E ela tomava essa atitude para deixá-lo longe dela e de suas irmãs. E este local igualmente lhe causava bastante medo. Durante a sua infância, Edmund costumava pegar as bonecas de sua irmã e tirar as suas cabeças. E ele também apreciava muito o resultado que ficava. E certa vez, Edmund levou uma faca para a escola. E o mesmo acabou perseguindo uma professora na qual ele gostava muito. E inclusive seguiu a mesma até a sua casa. Edmund conta também que desde muito cedo ele tinha um interesse muito grande em saber como era o sabor e consumir globo ocular. Aos 15 anos de idade, Edmund já possuía 1,93 m de altura, e isso acabou desenvolvendo nele um grande comportamento antissocial. Kemper, devido ao seu lar completamente disfuncional, acabou agravando muito o seu processo de psicopatia. Ele já possuía as características de uma pessoa que oferecia riscos para a sociedade, e toda a atmosfera em que vivia somente contribuiu para que isso se agravasse ainda mais. Certa vez, Edmund diz à sua mãe que gostaria de morar com seu pai. A mãe de Ed acabou concordando e a tentativa foi completamente frustrada. A nova esposa de seu pai acabou até mesmo pegando ele, observando em um momento em que ela estava trocando de roupa nua em seu quarto. Imediatamente ela conta o acontecido para seu marido e diz a ele que não aceitaria mais que Kemper morasse com eles. O seu pai, Edmund II, rapidamente acata o pedido de sua esposa e igualmente o leva para a casa de seus avós. E nessa ocasião era perto do período do Natal. Ele acaba deixando Kemper por lá e sua ida para lá praticamente foi uma pegadinha que ele fez com Edmund. Ele o levou dizendo que passariam por lá somente alguns dias e algo breve, mas acabou deixando lá, voltando para sua casa e inclusive mudou até seu número telefônico para que o garoto não conseguisse mais entrar em contato com ele nunca mais.
um grande impacto em sua mente que, mais uma vez, acabou tendo que lidar com outra rejeição. E sem ter outra alternativa, a residência de seus avós era localizada em Watford, Califórnia. E Kemper dizia que sua avó era bastante controladora. E ele dizia que o comportamento de sua avó se assemelhava muito ao de sua mãe, repleto de xingamentos e maus tratos. Já o avô de Kemper se tratava de um homem bastante tranquilo e que o tratava muito bem. Porém, de certa forma, ele era conivente com as atitudes da avó. Em nenhum momento ele impedia que a sua avó o tratasse mal. Certa vez, o avô de Kemper sai com o objetivo de fazer compras e Edmond havia recebido como um presente de seu avô um rifle. E ambos, tanto o avô quanto a avó, concordavam que aquilo era algo bom, pois ele poderia dessa forma impedir que pequenos roedores e animais se aproximassem da propriedade. Mas em um determinado momento, a avó de Kemper inicia uma discussão com ele. Aquilo irritou Kemper, que imediatamente disparou 3 tiros em sua avó. E segundo ele, após o primeiro disparo, sua avó já havia perdido a vida. Mas ainda assim, ele continuou e acabou dando mais 2 tiros nela. Em seguida, seu avô retorna de suas compras e pelas costas, Kemper acaba tirando também a vida de seu avô. Na sequência, Kemper acaba limpando toda a cena do crime e chama a polícia, que a princípio acreditou se tratar de um crime passional, que aquilo pudesse ter sido motivado por alguma desavença. Mas Kemper conta aos policiais que acabou retirando a vida de sua avó apenas para saber como seria, e que ele havia feito aquilo com seu avô também apenas para ele não saber o que havia feito com a sua avó. E todo esse relato foi dito aos policiais com total frieza e quaisquer ausência de arrependimento. Edmond Kemper foi enviado para o Atascadero State Hospital e o mesmo é destinado a criminosos que possuem doenças mentais e foi diagnosticado como esquizofrênico e paranoico. Porém, o seu diagnóstico acabou sendo bastante questionado e conta-se que seu QI era bem acima da média das demais pessoas e ele até mesmo se tornou em determinado momento, um auxiliar psiquiátrico. Ele aplicava teste nos detentos com a autorização da equipe psiquiátrica. Todo aquele contato fez com que ele praticamente decorasse as sequências dos testes. E quando chegou a vez de o teste ser aplicado nele, ele sabia de cor a sequência de perguntas e respostas. E o mesmo foi aprovado para voltar à sociedade com êxito. Inclusive, teve a sua ficha completamente limpa para que isso não atrapalhasse em nada o seu retorno à sociedade. Em dezembro do ano de 1969, aos 18 anos de idade, ele novamente se encontrou livre e pronto para reentregar a uma vida em liberdade condicional. Contrariando a equipe de especialistas, ele vai morar com a sua mãe. E no ano de 1972, ele é considerado reabilitado e teve os seus registros apagados, o tornando uma pessoa pronta para levar a sua vida como bem desejasse. E igualmente não consideravam que ele oferecia qualquer tipo de risco à sociedade. Kemper teve um outro acontecimento em sua vida, que acabou soando para ele como uma terrível rejeição. Ele queria seguir uma carreira na polícia, porém a sua altura o impediu, trazendo assim muita frustração para ele. Mas este fato não o impediu de adquirir armas e facas, até mesmo um carro Galaxy 500. O carro era o mesmo que os policiais utilizavam naquela época. Durante este período, ele continuava morando com a sua mãe, e o convívio entre os dois costumava ser bastante ácido, como sempre. Kemper, durante esta época, costumava dar carona a jovens estudantes. Elas estudavam na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, que situavam-se nas colinas. As jovens desta época que estudavam nessa universidade buscavam mostrar à sociedade sua capacidade em se destacar. Elas eram vistas inferiorizadas aos homens. Era o início das turmas mistas, e aquilo era visto com muita desconfiança. Até mesmo a indústria de pornografia explorava o tema de forma pejorativa. As moças eram vistas não como estudantes, mas sim diziam que elas teriam diplomas de esposas. Com forma de protesto,
as moças procuravam estudar e terem êxito. Um dos grandes desafios era de ir à universidade que ficava na colina e que até tinha condução, porém em horários que não coincidiam com as aulas. E por isso era necessário que as mesmas arrumassem caronas. Neste período, Kemper acabou dando bastante caronas, mas nessa época ele ainda deixava as jovens vivas. Kemper era um homem extremamente inteligente e ele não fazia nada que porventura pudesse colocar a sua liberdade em risco. E por isso, durante um bom período antes dele agir, ele costumava sentir bem o terreno antes de começar a atuar. Devido às constantes brigas que ele tinha com sua mãe, aquilo meio que era como uma forma dele colocar para fora a sua revolta com as mulheres, que desde sempre ele desenvolveu devido ao seu péssimo relacionamento com sua mãe. No dia 7 de maio do ano de 1972, em Bagler, Califórnia, Edmond resolve oferecer carona para duas jovens, e sua promessa é que as levaria em segurança para a Universidade de Stanford. Seus nomes eram Mary Ambers e Anita Luchessa. Ambos tinham apenas 18 anos de idade e Edmond já havia arquitetado um plano bastante elaborado, e ele acabou retirando então a vida das duas jovens, uma por vez. Aviso de descrição sensível. Edmond leva as jovens para uma região isolada. Ele algemou Mary e trancou Anita no porta-malas de seu carro. Posteriormente, ele algemou e estrangulou Mary. Ele retirou então Anita do porta-mala e repetiu o mesmo procedimento com ela. Inclusive, Edmond tinha em seu porta-malas um compartimento secreto justamente para colocar as pessoas que ele retirava as vidas. E após tudo isso, Edmond volta para sua casa. Chegando na sua casa, ele tirou então fotos com os corpos das pessoas já sem vida. Na sequência, ele comete um abuso sexual com os dois corpos. E ainda após tudo isso, ele esquarteja os mesmos. Após isso, ele as coloca em sacos plásticos e as descarta em uma montanha que havia nas proximidades. No dia 14 de setembro do ano de 1972, uma jovem chamada Aiko K, e essa jovem, ela era de origem coreana, e ela era simplesmente tudo para sua mãe. Sua mãe, ela criava ela sozinha. Ela tinha vindo, né, da Coreia, estava tentando a vida nos Estados Unidos e, enfim, ela acreditava na carreira que a menina ia desenvolver com dança. Ela era uma pessoa muito especial para sua família. E nesse dia, Aiko acabou perdendo o seu ônibus. E ela era muito determinada, ela jamais faltava em suas aulas de dança. A moça de apenas 15 anos de idade acaba pegando carona com Edmond, que cruelmente acaba eliminando também a jovem. Posteriormente, em depoimento, Edmond disse que a jovem Aiko tinha uma conversa muito agradável, que ela era uma pessoa bastante simpática, mas infelizmente nem isso impediu de, retirar a sua vida. Em janeiro do ano de 1973, Cindy Shawn acabou tendo um encerramento em sua vida através de um tiro. Posteriormente, também ele cometeu várias barbáries com a jovem. E aqui vai mais um alerta de mais uma descrição sensível. Após Edmond eliminar a jovem, ele retira a sua cabeça das demais partes de seu corpo. E ele guardou a cabeça para que com isso ele tivesse a possibilidade de realizar sexo oral. Após esse ato tenebroso, quando ele já estava, digamos assim, enjoado de utilizar a cabeça, ele resolve então enterrá-la em uma localidade que ficava de frente com a janela do quarto de sua mãe. E em entrevista, posteriormente, Edmond explicou que ele enterrou a jovem de frente para o quarto de sua mãe simplesmente pelo fato de que a sua mãe gostava de ser admirada, e ele achou que seria uma boa ideia deixar a cabeça de uma pessoa enterrada na frente do quarto da sua própria mãe. Out of sight, parallel to my leg in the seat. It was something that had been thought out in fantasy, acted out, felt out hundreds of times.
before it ever happened. Kemper drove them at gunpoint to a secluded area near a park. He took one of them into the woods, leaving the second girl tied in the car. I'd just gone through a horrible experience with her roommate stabbing her. And I was in shock because of that. I couldn't believe that it was that way. And I'm walking back there bewildered. I gotta kill her. I can't let her go. She's gonna tell on me. Everybody's gonna get me. She sees the blood on my hands. What are you doing? And she pulled back and she gasped. And I think, whoa, I don't want her to know what happened. I said, your friend got smart with me. She'd been getting really smart with me a lot, but I never hit her. I killed her, but I didn't hit her. I said, your friend got smart with me and I hit her. I think I broke her nose. You better come help. She's about to die. Why does she have to know that? I couldn't deal with telling her that. And when I attacked her, she didn't at first realize what was happening. It didn't go through. She had very heavy coveralls on. It knocked her right up into the lid of the car, but it didn't pierce the clothing. Em 5 de fevereiro do ano de 1973, todas as estudantes da universidade receberam a orientação por parte da equipe de investigadores e policiais que somente deveriam aceitar caronas de pessoas credenciadas pela faculdade e que inclusive tivessem um selo. E para a infelicidade delas, devido ao fato da mãe de Kemper trabalhar na universidade, ele conseguiu sim esse selo, tornando assim possível demonstrar que era um homem confiável mesmo sem ser. Even after police warnings against hitchhiking and an increased bus schedule on the campus, Kemper had no trouble picking up hitchhikers. Ironically, one warning advised riding only in cars with university stickers. Kemper's car had such a sticker. My mother worked at the campus and I had an A sticker on my car, an obvious access day or night to the campus. I was picking up some very lovely young women. So how come they get in a car with somebody at that time? She judged me not to be that guy. I didn't look like it. It was getting easier to do. I was getting better at it. I was getting less detectable. I started flaunting that invisibility, severing a human head, 2 of them, at night in front of my mother's residence, with her at home, my neighbors at home upstairs, their picture window open, the curtains open, 11 o'clock at night, the lights are on. All they have to do is walk by, look out, and I've had it. Why did you keep the heads? Why did you cut them off, and why did you keep them? Something out of my childhood. I could put it on an incident. I mean, my father chopping the heads off of our 2 pet chickens and my mother insisting that I eat them for dinner. You know, we could say it was something that simple. I don't think it was. E foi quando Rosalind Turp, de apenas 23 anos de idade, e Alison Leo, de 20 anos, foram eliminadas através de armas de fogo ainda no campus da universidade. E após ele ter feito tudo isso com essas 2 jovens, ele repete toda aquela sequência de terror que havia feito antes com as demais vítimas. Toda aquela vida que Edmond levava em sua casa com sua mãe acabou tendo um combustível a mais, que foi quando os 2 passaram a beber demais, e aquela combinação certamente não acabaria bem. E no dia 20 de abril do ano de 1973, ele acaba também eliminando a sua mãe do convívio das demais pessoas através de um martelo. Não satisfeito com aquilo, ele retirou a cabeça de sua própria mãe, inclusive chegou a praticar dardos usando a cabeça como alvo. E em algumas fontes a gente até viu relatado que ele até chegou a praticar sexo oral também com a cabeça de sua própria mãe. E após todas essas barbaridades, ele esmagou a cabeça de sua própria mãe e em seguida triturou. E como justificativa para ter feito tudo isso, para ter tomado todas essas atitudes, Edmond disse que ela simplesmente durante toda a sua vida o irritou. E após ter feito tudo isso com sua mãe, ele também acabou retirando a vida da melhor amiga dela. Devido à forma que Edmond realizava todos os seus atos, e também por nunca ter sido pego
de fato pelos policiais, Kemper resolve então ligar para uma unidade policial no intuito de se entregar. Porém não teve sucesso, porque todos achavam que aquilo se tratava de um trote. Mas ele havia desenvolvido uma certa amizade com algumas pessoas ligadas à polícia e resolve então falar diretamente com essas pessoas, que vão averiguar realmente o que tinha acontecido. Os policiais acabam indo à sua residência e percebem então que aquilo não se tratava de um trote, mas sim uma terrível verdade. Após se entregar, Kemper conta aos policiais que, após eliminar a sua mãe, todo o ódio de seu coração e sua ânsia por eliminar pessoas havia cessado e que ele não tinha mais nenhuma intenção de fazer aquilo novamente. No dia 8 de novembro do ano de 1973, ele foi condenado à prisão perpétua e o mesmo acabou tentando retirar a sua vida dentro de sua cela na prisão 2 vezes, porém sem nenhum sucesso, porque o mesmo foi socorrido pelos guardas. Ele segue no regime prisional e hoje se encontra com 73 anos de idade. Por 6 vezes, ele já solicitou liberdade condicional e foi negada. Então, pessoal, esse caso do Edmund Kemper, a gente mais uma vez pode constatar que desde sempre foi um lar completamente disfuncional, né? Inclusive tinha essa questão da discriminação dentro de casa mesmo, né? Logicamente a gente não quer inocentar o responsável por tudo isso, que inclusive foi ele mesmo. Mas a gente não pode deixar de ressaltar que esse lar disfuncional muito provavelmente acabou deixando esse senso de maldade, esse senso de certo e errado foi todo controverso totalmente ao longo de sua vida, que não tiveram, por parte de pai, de mãe, nem de ninguém, interesse de estar investigando melhor essa questão mental dele desde o começo de sua vida. Não justifica toda a maldade de seu coração, mas foi o que ele soube fazer desde o começo. Foi bárbaro o que ele acabou realizando com essas pessoas que ele transformou em suas vítimas. Muito triste. Com relação ao Edmund Kemper, né? Como a Roberta já disse, desde o início você já vê um total desequilíbrio, né? Dele seguindo a professora com a faca na mão, dentro da escola, sabe? E eu acho que a falta também, sabe, de chegar alguém, até mesmo da escola, que tava vendo todo aquelas crianças praticando bullying com ele, porque ele já era muito alto, né? Desde pequeno. Com 15 anos ele já tinha 1,96 m, né? 95, 96. Ele era uma criatura gigantesca. Ele chegou, acho que a altura máxima dele foi 2,06 m, eu acho. Acho né? que é isso. 2,06 m, é uma pessoa muito alta, gente. E nisso gerou muito constrangimento pra ele, né? Imagina ter todo mundo olhando pra você com desdenho, tirando a sua cara, literalmente, né? Ele tinha ódio da humanidade inteira. E é o que ele aprendeu desde cedo, porque os pais passaram raiva pra ele. Então é o que ele sabia fazer de melhor, era sentir ódio por toda a humanidade. E ele ter tirado a vida dos avós também, sabe? Tipo, tinha que ter todo um contexto, toda uma investigação que prendesse ele e não soltasse mais, cara. Porque ele ia fazer de novo. O resumo dessa história é que tudo de errado foi feito desde o começo. Tudo que é de errado, assim, como não fazer, como não prender um serial killer, né? Tipo, basicamente isso. Ele tinha inclusive os sinais da triade McDonald's, que foi Não, o McDonald's não é do lanche, não. Então, tô pensando em triagem McDonald's, tô pensando... Mas o nome que recebe isso é a triagem McDonald's, que é a tríade, na verdade, a pronúncia, homicida. Que são os sinais, né? Do urinar na cama, que ele urinava na cama, ele matava tirar a vida dos animais, pequenos, botar fogo nas coisas. Fogo até que ele não colocava, mas faz fogo parte. No parquinho, do modo geral, ele colocava, né? Então, e é isso, gente. É um caso medonho, com um desfecho abominável, que, né, teve sinais, sim, e que ninguém escutou. Exatamente. Essa é a principal questão. E é isso, gente. Eu sou Marcelo. E eu sou Roberta.
E juntos somos o Casal Casal Fear. Lembrando, pessoal, se você está chegando por aqui agora, a gente quer agradecer Agradecer imensamente sua chegada por aqui. E continue nos seguindo para ver vídeos novos. Inclusive, a gente já tem alguns vídeos postados. Se você quiser dar uma mini maratonadinha e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente fez 4 meses de canal apenas, tá? A gente tem 25 vídeos no canal, tá? Se vocês estranharem assistirem os vídeos antigos, vai estar escrito Mistérios Macabros. Esse canal se chamava Mistérios Macabros antes. Só que a gente resolveu trocar o nome do canal, né? Para deixar uma coisa mais, né? Própria, né? E a gente viu também na época que tinha muitos outros canais com Mistérios Macabros, então tipo, a gente resolveu trocar. Para realmente a gente estar criando uma identidade nossa e uma, né? Exatamente. E é isso, gente. E comentem. Inclusive a gente recebeu um comentário esses dias pedindo do massacre da escola Columbine, né? Columbine. E eu vou estar trabalhando nesse roteiro e o Marcelo vai estar editando. A gente vai soltar também esse mês o da... Esse mês, olha, gente, no dia, mais precisamente, no dia 1º de novembro, vai estar completando 20 anos do falecimento dos pais daquela criatura chamada Susanne von Richthofen. E a gente vai estar trabalhando num especial aí, fazendo, né, algumas coisas da atualização do caso e bem como a história também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e principalmente deixe um comentário, gente. Conversa com a gente aí, dá sugestões de casos, entendeu? E é isso. Espero que todos tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.